50 anos se passaram desde o assassinato de Martin Luther King, os punhos erguidos dos atletas John Carlos e Tommie Smith nas Olimpíadas do México e o lançamento da música Say It Loud, I'm Black and I'm Proud, por James Brown. Ultrapassando as fronteiras dos Estados Unidos, o movimento Black Power inspirou o surgimento de novos movimentos, estilos, gêneros musicais e redes transnacionais de solidariedade entre os afrodescendentes no Caribe, América Latina e América do Norte. No Brasil, há quase 50 anos nascia o movimento Black Rio, que inspirou e conscientizou milhares de jovens negros amantes da black music no que se refere especialmente à valorização do fenótipo afro, sintetizada no lema Black is Beautiful. Sejam bem-vindos ao Cutne na TV. A large mass movement of Afro-Brazilians listening to soul music and getting into the Black Power discourse and symbols. So, of course, the first thing I wanted to do is get in touch with Mr. DJ Don Philo, who was kind of the founder of this movement. He organized soul parties. We will hear about this in the early 70s. Multiple perspective. One of a black man, a black person from Brazil, which means I'm the subject of race discrimination in Brazil. As authentic or not as important because they did not have enough power. Came from a dominant majority black country, you felt more powerful. And to be one of the hosts for this conference. It's really a tremendous anniversary. It's 50 years since the science. O nosso convidado de hoje vem da Alemanha. É pesquisador do Centro de Estudos Interamericanos da Universidade de Bielefeld, onde coordena uma rede de ativistas, artistas, músicos e pesquisadores sob o guarda-chuva da Black Americas Network, função que acumula com a de DJ de Black Music. Em outubro de 2018, organizou a conferência Black Power, Cultural and Political Movements in the Black Americas, com intelectuais e ativistas do Canadá, Estados Unidos, Jamaica, Porto Rico, Colômbia e Brasil. Nós vamos conversar com o professor, pesquisador e DJ Matti Steins. Matti, como é que você começou a se interessar por essa questão de racismo? Isso vem de longe. Eu sou de Alemanha, nasci em Berlim Oriental, no ano 79. E nesse tempo, oficialmente não tínhamos racismo, era um país socialista, mas mesmo assim tínhamos alguns migrantes de Moçambique, da Angola, que eram países fraternos. Então, e eles, se escuta as histórias deles, claro, ali também tinha racismo. Isso não era que me formava a mim, mas começou pela música. O interesse pela cultura afro-norte-americana. Os primeiros discos que eu vi foram os discos de blues dos meus pais, que eu roubei já quando criança, comecei a ouvir. De alguma maneira, essa música, essa cultura, me atraía muito. Mas o soul não era tocado lá? Não. O soul quase não tinha, né? Porque já era considerado uma música agressiva, capitalista, que era associado ao imperialismo americano. O blues encaixava mais, porque se tratava do negro oprimido, que era parte da classe operária. Então, isso sim, tínhamos discos de blues, e assim comecei. E é interessante o que você diz, porque no caso do Brasil, o soul também foi atacado pela direita como sendo algo ligado ao comunismo, e pela esquerda por ser o fruto do imperialismo americano, quando era um tipo de música que era contra o sistema. Claro, claro. Então,
a relação com o movimento negro nos Estados Unidos era, claro, de alguma maneira se apoiava, porque, claro, era em contra do Império, mas tinha uma certa distância. Só quando chegou a Angela Davis, que era membro do Partido Comunista, era... E era Black Panther também. Depois já não, mas na época quando ela estava presa, tinha uma grande campanha de solidariedade na RDA, porque era comunista, então era considerada uma aliada. Uma irmã. Stokely Carmichael, Black Panthers, tudo isso não, porque já era outra coisa. Não eram comunistas ortodoxos como eles gostavam. Embora fossem socialistas também. Embora fossem socialistas, se considerassem socialistas. Claro, foram, mas tinha toda essa questão da identidade negra era vista com muita caução, como passou muitos movimentos. Eu já falei com muitos ativistas que começaram a ser membros de um partido comunista, seja nos Estados Unidos ou seja aqui no Brasil, que ficaram desencantados como o Partido Comunista, porque a questão racial foi tratada como uma coisa que não era necessária falar, porque no socialismo ia se resolver sozinho. Mais do que não necessária, era perigoso porque iria dividir a classe trabalhadora. Isso. Por isso mesmo acho que né, o Soul, os Black Panthers e o Malcolm X na RDA, na Alemanha socialista, não chegaram. Ou não foram quase proibidos. Então, só com a reunificação da Alemanha é que esses estilos começaram a chegar lá. Claro, foi assim mesmo. Foi no ano 89, ainda lembro, esse dia foi o dia 9 de novembro, que caiu um muro, um dia que, claro, para todos nós mudou nossa vida 100%. Começaram a chegar coisas novas, também tinha muita esperança que agora tudo ia ser melhor para os... e, claro, dentro de muito pouco tempo, a gente se deu conta que também tinha muitos problemas. Mas para mim, como jovem, eu gostei muito, porque abriu o mundo para nós. Mas na nossa conversa antes do programa, Sim. Você falou também da questão de você ser judeu e o quanto isso cria uma identificação também com a luta de outros povos oprimidos em função da questão racial. Claro, não sou religioso, não tenho uma família judeia Sim. que Etnicamente judeu. É dispersa pelo mundo. Sim. Foi só meu avô que voltou para a Alemanha, meu bisavô que voltou para a Alemanha porque ele era comunista, então ele queria construir um novo país antifascista. Então, todos os seus primos e irmãos falam, você é louco, como pode votar ao país dos assassinos, né? Mas ele tinha esse idealismo, então a identidade judeia para ele não tinha importância nenhuma, porque ele se considerava comunista, então isso ficava como fora, não se falava muito disso, tampouco, então, mas eu, claro, comecei a pesquisar um pouco sobre minha família também, o tema do antissemitismo na Alemanha, e mesmo depois da reunificação, teve um crescimento importante da direita extrema, do nazismo, antissemitismo e também racismo. Isso me formou na minha juventude muito. Então, nós organizávamos no bairro, né? Tinha organizações antifascistas para nos defender contra os ataques, que foram ataques físicos mesmo contra nós. E aí, esse movimento dos Estados Unidos, dos anos 60, 70, mesmo nesse tempo de jovem, já era uma inspiração para nossas lutas. A questão da defesa legítima contra ataques físicos, várias estratégias de se defender contra o racismo, contra os ataques dos nazis. Então, a música aí já foi essa combinação, a realidade social que tínhamos, e para mim a música sempre foi uma fonte de inspiração. Cheguei depois da reunificação, também cheguei a poder ter acesso à literatura. Por exemplo, o Malcolm X, tinha 11, 12 anos, leu a autobiografia do Malcolm X e me impactou muito. As pessoas me perguntam, mas você que tem de ver? Você é um branco descendente de judeus, você tem... Não, sim, me chama, me inspira
a biografia desse homem, a luta desse homem, como ele mudou na sua vida. E então, de aí nasceu o interesse pelo movimento político também, não só a música. E a conexão com a América Latina, como é que se deu isso? Esse foi outro passo que só foi possível pela reunificação. Antes nós tínhamos, podíamos viajar à Polônia, República Checa, Hungria, ao bloco oriental. Mas, claro, essas novas possibilidades, oportunidades me permitiu fazer um ano de intercâmbio escolar quando eu tinha 16 anos e fui para o Uruguai. Não sabia nada do Uruguai, mas era um país que eles falavam, aí tinha uma família que você pode viver, então eu falei, bom, vamos conhecer o Uruguai. E assim, passei um ano inteiro lá no Uruguai e abriu todo esse mundo, esse novo universo latino-americano para mim. Então, essa foi outra das fontes que me marcaram a vida, né? E você entrou em contato também com a cultura afro-uruguaia. Claro, que é uma coisa negada. O Uruguai, como a Argentina, por muito tempo tem sido considerado um país branco, mas tem uma comunidade importante afro. E aí conheci a organização Mundo Afro, em Montevideo. Toda a cultura da música uruguaia, até o tango, que muitos não sabem, tem uma história, origem africana, mas em Uruguai é o candombe. A música de tambores o carnaval de Montevideo foi uma coisa maravilhosa. Aí conheci essa cultura. Forte o carnaval lá também? É bem forte. Se chama As Chamadas, tem um carnaval e tudo é afro. É no bairro afro de Montevideo, um bairro sul. E aí conheci essa cultura, até fui a tomar classes de candombe, e então entrevistei o pessoal do mundo afro. Então aí percebi que mesmo um país que negam essa história tem essa influência que é bem forte. Então essas duas fontes de inspiração, Latinoamérica, o mundo afro-latino e tudo o meu contato, minha paixão pela música norte-americana foram se combinando. E aí comecei a procurar relações entre Estados Unidos e Afro-Latinoamérica. E aí entra o Brasil? Aí entra o Brasil. Quando terminei a escola, fiz uma viagem de 6 meses. Comecei no Uruguai e entrei no Brasil, em Rio Grande do Sul, e viajei para aqui. Passei ano 2000, primeiro dia do milênio, aqui em Rio de Janeiro, Copacabana, e vi milhões de pessoas com uma vestimenta branca, e aí fui conhecendo também o forte impacto da cultura afro no Brasil. Fui até Bahia, fiquei várias semanas lá em Bahia, e claro, aí como um centro disso. Então, encontrei um bloco, isso me impactou muito, o bloco Malcolm X, lá, um bloco afro, que tinha camisas e pensei, lá tem a conexão. Aí foi a primeira vez que vi, porque tinha muito interesse e tive impacto, isso que passou lá, nos Estados Unidos, aqui. E aí fui conhecendo e vi, falei com ativistas músicos na Bahia e me falaram, claro que sim, impactou muito. Então aí segui, voltei para a Alemanha e comecei a estudar na Universidade Livre de Berlim, a Freie Universität Berlin, e fiz 2 matérias, estudos norte-americanos e estudos latino-americanos, sempre procurando conexões. Então ia visitar seminários da cultura e história afro lá, num instituto e também no outro, e via que eles não comunicavam entre eles, mas tinha muitos pontos os 2 institutos, porque lá os latino-americanistas não queriam saber nada dos norte-americanistas, porque consideravam imperialistas, então tudo não queriam ver as conexões. E na outra parte só estavam concentrados nos Estados Unidos, nem davam muita importância no que passava em outras partes da América. Então eu vi como a minha tarefa como estudante é tratar de fortalecer esse ponto. Então eu escrevi minha tese de maestria, sobre as influências do movimento Black Power em Latinoamérica. Então, Márcio, vamos fazer um intervalo e voltamos depois, querendo explorar mais essas suas experiências transnacionais.